Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos, amigos. Hoje a gente vai falar sobre quem fotografa por hobby, mas tem o desejo de viver da fotografia. A gente sabe que muitas pessoas começam por hobby, né? Eu tenho uma coisa curiosa assim na minha história. Eu me recordo com 7, 8 anos ali, começando a fotografar. 8 anos eu me lembro de fotografar com aquelas camerinhas descartáveis que vendiam antigamente, né, que a gente comprava a câmera, revelava o material ali, ela era descartada. E eu me recordo com 8 anos despertar o interesse pela fotografia, em documentar as coisas, em fotografar o dia a dia. E esse interesse foi só aumentando. Com a entrada do digital na minha adolescência, eu recordo de andar com uma camerinha para todo lado, né? Eu tenho aí umas 5.000 fotos da minha adolescência, fotos dos amigos, fotos de onde a gente passeava, onde a gente andava. Então, esse meu interesse em documentar a realidade através da fotografia foi algo que começou muito cedo na minha vida. E assim como na minha história, creio que muita gente se identifica de ter inicialmente tido um contato com a fotografia muito mais como um hobby, como uma coisa prazerosa, algo que despertou um interesse especial e depois acabou, né, virando algo que tomou conta do seu coração e você aí de repente tem a vontade, o desejo de viver de fotografia e ainda não consegue. Então esse bate-papo é sobre esse tema, sobre quem descobriu a fotografia como hobby tem desejo de viver dela, né? De realmente meter a cara e transformar a fotografia numa profissão, tá? Então, assim, muita gente tem o desejo de começar uma carreira na fotografia. Alguns já iniciaram, mas não conseguem viver exclusivamente da fotografia. Tem um emprego, por exemplo, tem uma função fora da fotografia e usa, né, o que entra de renda ali na fotografia como uma renda complementar, como uma segunda fonte de renda. A primeira coisa que eu acho fundamental, tá, não tem como fugir disso, fotografia não pode ser tratada de uma forma leviana. Então não é só comprar uma câmera, criar uma arte, postar lá dizendo que você é fotógrafo, tá? Você precisa estudar fotografia de forma dedicada, de forma intensa, de forma profunda. Então é bacana que você comece a estudar a respeito do mundo da composição, que você entenda o que é o mundo da iluminação, que você vá estudando a respeito do que é a direção de pessoas, que você vai estudando além do manual ali da tua câmera, além de aprender como mexer no teu equipamento, que você vai descobrindo esse universo do conhecimento que existe dentro da fotografia, certo? Hoje a gente tem uma imensa vantagem, uma vantagem muito legal, que assim como eu estou aqui nessa noite batendo esse papo, tem muito conteúdo online gratuito, né? Muito canal de YouTube, muita coisa legal, onde você pode se alimentar, você pode estudar para dar esse pontapé inicial de meter a cara e começar a estudar. Tem muito livro bacana também. Inclusive eu tenho um livro aqui, ó, lançado pela editora Fotos. Tem bastante conteúdo, muita coisa legal para quem está nessa primeira fase de começar a estudar a respeito desse mundo da fotografia. Então, primeira questão, invista em conhecimento, tá? Seja pela forma de livros, de cursos, seja investindo o teu tempo, procurando bom material aí nos canais online, mas não deixe de estudar. Segunda etapa, conhecimento pelo conhecimento ele não vale nada. Se ele ficar só na sua cabeça, ele é totalmente inútil, totalmente irrelevante. Então o que é interessante que você aplique, que você pratique constantemente aquele conhecimento teórico que entrou na sua mente precisa virar prática, precisa virar ação. Então você precisa aprender a transpor aquilo que você aprendeu na cabeça para se transformar em fotografia. Como é que a gente faz isso? Praticando bastante, tá? Praticando. Então você vai para o campo de atuação. O que você vai fazer? Fugir, se eu ainda não tenho contrato, não tenho cliente para poder executar minhas ideias, cara, chama um casal de amigos, chama uma amiga, um amigo que possa servir de modelo para você e você, em troca ali dessa boa vontade dele, ceder as fotos gratuitamente, por exemplo.
Então chama essas pessoas e pratica bastante, tá? Sua dúvida, seu questionamento, sua dificuldade maior é sobre iluminação, por exemplo. Pratica bastante sobre iluminação ali na hora da prática, então isso vai te ajudar bastante. Respondendo aqui a pergunta, onde comprar esse livro? Diretamente comigo. Pode me mandar um direct que eu envio para qualquer estado do Brasil e com a vantagem de te mandar autografado, dedicado, tá bom? Então me chama no direct que você consegue comprar o livro, o Artisticamente. Então, vamos lá. Precisa investir em conhecimento, precisa investir tempo para estudar, precisa praticar bastante, colocar esse conhecimento para funcionar no campo de atuação. E depois que você já realmente aprendeu e colocou a mão na massa, e já fez os testes e já se colocou à prova, já está ali tranquilo com seu equipamento, não está quebrando tanta cabeça, então é interessante você começar a se expor ao mercado, tá? Quando você já tem um trabalho ali razoavelmente bom, você vai começar a se expor ao mercado e começar a sentir como é expor ali, colocar o seu trabalho à venda, fechar um contrato, vender um ensaio. Geralmente os fotógrafos começam, né, no universo dos ensaios antes de entrar para o universo dos eventos, que é um pouco mais complexo, que demanda muito mais responsabilidade. Então, além de aprender, de testar e praticar muito, depois de um tempo é interessante que você se exponha ao mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem fotógrafo que estuda muito, que pratica muito, mas que fica a vida inteira adiando, procrastinando começar, e muito pela insegurança de nunca se sentir pronto, nunca se sentir bom o suficiente. Mas se a gente não começar, gente, como é que a nossa carreira vai para frente? Como é que o nosso trabalho, a nossa marca vai ser construída? Então, muitas vezes é só uma insegurança. Então, se você já realmente tem executado um trabalho que, por exemplo, seu círculo de amigos olha e fala: caramba, tá bonito, cara, tá legal, começa a vender isso aí, começa a iniciar a tua marca. Então é um bom indício de que é a hora de começar, de meter a cara e de se expor ao mercado, tá bom? O que é interessante a gente entender que não é legal, não é bacana fazer nessa etapa ali. Você quer sair do hobby, deixar que a fotografia seja só um hobby na sua vida para realmente viver exclusivamente da fotografia. O que não é legal? Fazer corpo mole, né? De achar que é só comprar a câmera, achar que fotografia é uma coisa fácil, é só apertar um botão, então eu vou lá de forma malandra ali e faço o meu trabalho. Se você não estiver disposto a realmente aprofundar, realmente fazer disso um plano de vida, uma meta, um plano de carreira também, você vai acabar sendo um fotógrafo superficial, um fotógrafo mediano, um fotógrafo medíocre, né? Você vai ficar ali sempre com um trabalho que não vai atrair atenção, que não vai ser diferenciado e, portanto, a sua carreira nunca vai se desenvolver. Se você não estiver disposto a realmente separar tempo, energia, dedicação para estudar, para praticar, para estabelecer ali um plano de negócio, quando você começa a vender e se expor ao mercado, você, na verdade, não vai evoluir o teu trabalho, você vai sempre ficar ali dentro da mediocridade. E essa coisa meio arrogante do eu já sei isso aí, não tem nada a aprender, né? Eu me lembro de, às vezes, chamar algumas pessoas da minha cidade para um congresso, como o Ed Brasil, por exemplo, e eu vi uma resposta do tipo: tudo que os caras falam lá eu já sei, eu já aprendi há muitos anos. E esses caras que falavam isso hoje, eles nem estão mais vivos no mercado. Por quê? Exatamente por essa postura de achar que já sabia de tudo, achar que já tinha aprendido tudo que tinha para aprender sobre fotografia, não ter essa humildade, não ter esse pé no chão de que a gente tem que se atualizar constantemente, tem que estudar constantemente, tem que se expor a mentores diferentes. E um ambiente como o Ed Brasil que eu citei aqui é um ambiente onde você vai se expor a mentores que vêm de diversos estados do Brasil, de lugares diferentes do mundo. Então é um excelente lugar para estar, com custo-benefício maravilhoso. Então, se a gente não tiver essa humildade, essa postura de pé no chão, de vontade de aprender e evoluir,
cara, não vai para frente, tá? Não vai para frente de modo nenhum. É uma segunda etapa ali, tá? Se você já resolveu as questões técnicas, você realmente tem ficado bom no que você faz, mas você se limita a simplesmente ficar copiando o que os outros fotógrafos fazem, a sua carreira também não vai evoluir, não vai adiante, porque um dos elementos principais e mais bonitos da fotografia é a gente desenvolver a nossa singularidade, né? A nossa forma única de se expressar através dos meios visuais que a fotografia nos dá. Se a gente não busca essa questão da nossa singularidade, porque a gente vai lá e estuda fotografia, aprende a mexer com a composição, aprende o que é linha, o que é geometria, o que é cor, aprende lá como usar o flash, como usar um LED, vai aprendendo aos pouquinhos cada questão técnica ali, e aí numa etapa adiante a gente entende que isso são instrumentos para que a gente possa expressar alguma ideia, alguma sensação, algum sentimento, e aí a gente passa a usar esses mecanismos como uma ferramenta de autoexpressão. Então a gente coloca o que tem dentro de nós aqui e coloca na nossa arte, traz aqui de dentro para fora, e isso vai ficando com a nossa cara. Esse jeito autoral, singular de apresentar o nosso trabalho é o que vai realmente criando um aspecto de diferenciação muito intenso da sua marca em relação aos seus pares no mercado. Então o que é muito legal disso é que as pessoas podem copiar uma luz, podem copiar uma técnica, podem copiar uma foto, mas elas não vão conseguir copiar quem você é. Elas jamais vão conseguir copiar a pessoa que você é. Então se você consegue constantemente aplicar a sua pessoa no seu trabalho, criando um trabalho singular e autoral, um trabalho que exprime quem você é ali, fica muito difícil que alguém copie você, né? E isso é também um critério de diferenciação muito forte ali dentro do nosso mercado de fotografia. Uma outra questão importante, a gente está falando aqui do tema sobre viver exclusivamente de fotografia, é que isso geralmente envolve uma decisão importante, né? Isso envolve uma decisão que mexe bastante, porque geralmente a pessoa tem um emprego, tem uma função em outra área e ela fica ali indecisa. Cara, eu deixo isso aqui, eu vou para a fotografia, será que a fotografia vai conseguir me manter financeiramente? Deixo o meu emprego que é seguro aqui, que tem estabilidade, tem um salário todo mês, tem uma carteira assinada ou um concurso, deixo isso aqui para me arriscar e me tornar um fotógrafo que vai viver e depender só da fotografia, será que isso vale a pena, né? E aí esse momento chave ali na vida de quem está começando mexe muito com o psicológico, né? Porque é uma decisão muito séria, principalmente se o cara já tem família, já tem mulher, já tem filho, já tem marido, já tem gente para sustentar. Então essas inseguranças mexem muito com o nosso coração. Então a forma mais tranquila de tomar essa decisão, de fazer a coisa de uma forma responsável para não meter os pés pelas mãos, é que você procure desenvolver o teu trabalho na fotografia inicialmente em paralelo com aquilo que você faz, e de repente quando você vê que aquilo que você vem ganhando na fotografia financeiramente mesmo, aquilo que a tua fotografia vem gerado para você em relação ao teu capital, tá parecido ou igual com aquilo que você ganha lá no teu emprego, de repente esse é um bom indicativo para que você possa tomar uma decisão mais segura, porque se aquilo lá, se aquele teu emprego te rende X e a tua fotografia começa a render X, começa a render X mais 2, começa a render 2X, é um sinal de que esse emprego aqui, né, ele já foi até superado, até igualado aqui pela tua fotografia. Então isso tranquiliza você tomar a decisão de deixar o teu emprego. E entenda, no momento que você deixa um emprego e passa a se dedicar de forma integral para a fotografia, a probabilidade muito alta é que você não só continue ganhando isso que você ganha aqui, ganhando X, mas que você tenha mais tempo, mais dedicação, mais capacidade para se dedicar mais na fotografia e transformar esse X aqui
em 3x, aí dali a pouco em 5x, em 10x. E aí isso é uma vantagem muito legal, tá? Porque o seu emprego, ele aparentemente vai te dar essa ideia de estabilidade, de segurança, porque é um salário fixo e tal, mas ele é fixo, então ele não vai aumentar, a não sei que você receba de repente uma promoção, e geralmente essas coisas demoram. E o trabalho da fotografia, ele é exponencial. Então a probabilidade é o quê? Quanto mais você se dedique, quanto mais tempo, esforço, energia você aplique na tua marca, na tua carreira, na tua fotografia, na construção, no estudo, na prática, no desenvolvimento da tua marca, na relação com os clientes, relação com outros fornecedores, você vai exponencialmente ganhando cada vez mais, podendo viver uma vida cada vez melhor, mais digna, podendo conquistar os teus sonhos, podendo fazer as viagens que você sempre sonhou e não conseguia, podendo entregar uma vida digna para as pessoas que você ama ao seu redor, porque é sobre isso, gente. Quando a gente fala de dinheiro, do meu ponto de vista, eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando dessa dignidade que vem acompanhada quando a gente pode fazer o bem para as pessoas que a gente ama, quando a gente pode se cuidar, quando a gente tem a liberdade de comprar uma coisa que a gente gosta. Eu adoro comprar livro. Poder comprar o livro que eu quero na hora que eu quero, por exemplo, não é tão caro, não custa tanto dinheiro, mas para mim é um luxo que tem um significado imenso. Tá? Então, eu sei que muitos fotógrafos, por exemplo, entram em contato comigo, Fugis, quanto é teu livro? E quando eu falo o preço, caramba, tá alto, tá caro para mim. Então eu sei que não é a realidade de todo mundo essa questão de poder comprar o livro a hora que quer. Então eu quero que você descubra as alegrias simples que ter uma renda digna ali podem te conceder através da fotografia, tá? Então, o que acontece, né? Nessa etapa aí que eu falei, você está desistindo da ideia de viver ali de um emprego, de deixar a fotografia como um hobby, começar a encarar ela como profissão. Surgem muitos medos, é natural surgir medos como, por exemplo, escuto muito isso dos alunos, dizendo assim, os alunos que estão estudando comigo querem entrar, dizendo, mas Fugisse, o mercado de fotografia ele é muito fechado, as pessoas que já estão ali reconhecidas é as que ficam, é muito difícil entrar, muito difícil quebrar essa barreira de entrada do mercado. E eu consigo olhar para o mercado local e para outros players em outros estados até. Tenho um contato muito grande com a fotografia a nível nacional por conta da Fine Art, né, da minha associação, que tem membros aí do Brasil inteiro. Olhando tanto o mercado local quanto os players até de outros estados, nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente teve uma entrada de muitos players, 2, 3 anos, que vieram com uma linguagem inovadora, com uma linguagem muito legal, que realmente desenvolveram um diferencial em relação à fotografia aos players que já estavam estabelecidos no mercado, tá? E o mercado ele é amplo, gente. A verdade é que tem muita data que, por exemplo, eu vou ter clientes que me procuram e eu não tenho como atender, porque eu não tenho como me dividir, né? Eu vendo o meu olhar. Então eu não trabalho com segunda equipe, por exemplo. Então eu vou indicar um amigo, indicar alguém. Então o mercado ele é muito amplo, tá? Esse medo, é difícil entrar se você não desenvolver essas etapas que a gente acabou de falar, de primeiro estudar muito, ser muito dedicado no estudo, depois praticar bastante para transformar a sabedoria, a informação, o conhecimento em prática. Depois de praticar bastante, se expor de forma corajosa ao mercado, tá? E ir dando a cara a tapa, ir buscando seu lugar ao sol. Depois de se expor ao mercado, batalhar para criar o seu diferencial como fotógrafo, descobrir a sua linguagem singular. E cada pessoa, minha gente, tem um universo de riqueza tão grande dentro de si, que pode ser transformado em uma linguagem autoral e única na fotografia. Então, se você seguir essas etapas aqui, você vai quebrar aí essa barreira de entrada do mercado, tá? O mercado é muito difícil de entrar para quem não quer viver intensamente essas etapas aqui que eu estou falando, certo? Uma outra questão é aquilo que eu falei aqui com vocês, que é uma falta de humildade,
que é o cara que acha que é só comprar uma câmera top que já basta, o cara que acha que não precisa ir para um congresso, não precisa ir para um workshop, não precisa assistir uma live como essa, não precisa comprar um curso para aprender, para estudar, porque ele já sabe, porque o que ele sabe já é suficiente, porque ele sempre acha que está todo mundo só querendo vender, né? Pô, os caras só querem vender aí, como se o conhecimento tivesse que ser de graça o tempo todo. Não tem que ser. Conhecimento é uma coisa cara e é uma coisa valiosíssima, né? Se eu pegar aqui para vocês, eu tenho uma caixa que eu guardo os crachás de congressos, eventos e workshops que eu já participei. Deve ter ali uns 300 mil investidos ali no mínimo, né? Sem contar aí todo o custo de passagem, de hospedagem. Então conhecimento é uma coisa valiosa e ele vale demais, tá? Na minha carreira, nos primeiros anos eu devo ter investido os primeiros 2, 3 anos, praticamente tudo que eu ganhava eu reinvestia em conhecimento. E isso fez uma diferença drástica na minha jornada. Então vale a pena demais investir em educação, vale a pena demais investir em conhecimento, vale a pena demais praticar muito, dedicar seu tempo para praticar. Vale a pena demais tentar se entender o que você quer falar e comunicar com a sua fotografia, certo? Então a gente sempre escuta assim várias desculpas, né, que são frutos ali daquele medo, daquela insegurança, que dizem, o mercado é difícil de entrar, ou, pô, Fugisse, o cliente sempre quer pagar muito pouco, o cliente não quer pagar o que a gente cobra. E novamente, se você não desenvolve esses degraus corretamente, você quer de repente já começar cobrando alto sem ter um trabalho bem desenvolvido, você quer já começar cobrando lá em cima sem ter ainda desenvolvido a sua linguagem autoral e singular, ou você não deu tempo para ir subindo devagarzinho o pé no chão. Enfim, tem muitos porquês de alguém de repente começar a reclamar dos clientes, mas a verdade é que a gente sempre tem que olhar para nosso papel como fotógrafo e não reclamar do cliente, porque se ele está dizendo que o meu trabalho não vale, duas coisas: ou eu não estou sabendo provar o valor do meu trabalho, ou ele realmente não vale o que eu estou cobrando, tá? Eu preciso, nas duas situações, chamar a responsabilidade para mim e dizer assim, cara, se eu não estou sabendo mostrar o valor do meu trabalho, eu não estou sabendo demonstrar o que a minha fotografia quer dizer, eu estou errado e preciso ajustar isso. Ou se realmente o meu trabalho não vale o que eu quero cobrar, eu preciso melhorá-lo, eu preciso estudar, eu preciso praticar, eu preciso investir em bons workshops, preciso me movimentar, fazer acontecer. Então é uma questão de sempre trazer, gente, a responsabilidade para cá, para dentro, e deixar de reclamar, porque reclamar qualquer um reclama, né? Fazer acontecer são poucos que estão dispostos a abraçar. Tá? Então, assim, se você tem esses medos, esses receios, Fugisse, tem um medo de largar o seguro para me dedicar à fotografia, saiba que se você está realmente disposto a se jogar, a fazer acontecer, a estudar muito, a praticar muito, a batalhar muito para construir a sua marca, cara, vai dar certo, tá? Mas faça isso de forma responsável, de acordo com tudo que a gente falou aqui ao longo da live. Alguma dica para quem está em círculo de cliente tentando alcançar outro círculo? Você precisa tentar entender que círculo é esse, se você realmente tem como atender esse outro círculo, tá? Alguém falou assim, pô, queria atender classe A. Falei, tá, mas você sabe falar os assuntos que a classe A fala? Você conhece os lugares que eles vão, você sabe os assuntos que eles falam? É o seu meio, você consegue estar ali dentro de forma autêntica, legítima? Então, assim, que tipo de círculo é esse que você quer, né? Eu, por exemplo, não divido eu não estabeleço meta de classe de cliente. Para mim, a grande questão é alcançar aqueles que veem a minha marca como uma marca de desejo. Eu quero a fotografia do Fugisse no meu evento, porque eu me identifico demais. E eu vi no meu último fechamento de contrato que a pessoa estava disposta a negociar qualquer outro fornecedor, menos a fotografia. E às vezes é um cliente que vai ter uma festa simples, mas que dedicou às vezes 50% do orçamento comigo,
E eu tenho também clientes, como fiz no final do ano, um casamento para 850 convidados, gigante, milionário, decoração milionária. E nos dois casos, para mim, está tudo bem, porque a pessoa desejou ter o seu evento fotografado por mim. Então, para mim, o alvo não é a classe da pessoa, classe financeira. É muito mais uma questão de realmente estar com as pessoas que querem a minha fotografia ali, que desejaram profundamente ter a minha fotografia. Porque aí eu alcanço um nível de liberdade muito grande com essas pessoas, cara, para criar, para me colocar, para fazer o que eu quiser dentro do ensaio do evento, tá? Reclamar, achar desculpa é cilada, é isso mesmo. Cara, vamos fazer acontecer, que para reclamar só o que tem gente aí no meio do mundo, tá? Então esse foi o tema. Isso aqui que a gente falou é importante demais. Tenham em mente que vocês desenvolvendo a fotografia como o seu meio exclusivo de renda, vocês vão ter mais tempo, mais qualidade de vida, capacidade de formar a agenda de vocês com liberdade, sem ter que bater cartão ali numa empresa todos os dias. Você vai poder criar uma carreira exponencial onde você pode ganhar cada vez melhor, lidar com cada vez mais pessoas que amam o seu trabalho profundamente, porque é uma construção que é uma bola de neve. A carreira de um fotógrafo que se dedica à excelência é uma bola de neve. Só aumenta, né, a quantidade de clientes que aparecem, a quantidade de valor que você consegue produzir com o tempo, o quanto você consegue produzir também no aspecto de uma realização pessoal com o trabalho, porque deixa de ser um fardo para ser algo extremamente prazeroso, porque chega uma hora que, cara, os teus clientes confiam tão profundamente em você e no seu trabalho, que você vai para um evento assim, zero dor de cabeça, você vai só para curtir, celebrar junto com teus clientes um momento especial da vida deles, documentar isso, transformar isso numa obra de arte, que é o álbum do evento deles, e eles são extremamente gratos por tudo isso, como se eles nem tivessem te pagado para estar lá, tá? Essa gratidão ela vai acontecer, vai chegar aí na tua vida, na tua carreira, esse momento especial, onde você vai deixar de fazer contratos com clientes e vai começar a fazer amigos que você leva para a vida, tá? Anota isso que eu estou te falando. Se você deseja tudo isso, vamos seguir se falando. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu!